Olá, bom dia. São 7h30 da manhã e o RJ Acontece está começando. Veja aqui tudo de mais importante que acontece no Rio de Janeiro e sai de casa muito bem informado. Então vamos direto à rádio Band News Fluminense FM falar com Georgia Cristine, que nos traz as últimas informações sobre o trânsito na Ponte Rio-Niterói nesta manhã. Bom dia, Georgia. Bom dia, Camila. Os motoristas que trafegam pela rodovia Niterói-Manilha encontram trânsito intenso, com lentidão a partir do bairro do Gradim, passando pela Avenida do Contorno até o acesso à ponte em direção ao Rio. Também intensa movimentação de veículos nas avenidas Roberto Silveira, Marquês do Paraná e Jansen de Mello em direção à capital fluminense. O mesmo acontece na Alameda São Boaventura. Já na ponte Niterói, o trânsito segue intenso no sentido Rio, com lentidão nos acessos até a Ilha do Mocanguê, devido à grande movimentação de veículos. Os motoristas também enfrentam lentidão na chegada ao elevado da Perimetral. Segundo a concessionária que administra a via, o tempo de travessia está em torno de 20 minutos. Em direção a Niterói, as pistas estão livres. Camila. Obrigada pelas informações, Georgia. E por falar em trânsito, vamos às câmeras da 7 Rio para saber como estão as outras ruas da cidade. Você vê aí imagens da Avenida Brasil, na altura de Benfica. Apesar do reflexo aí do sol, já dá para perceber que o trânsito está bastante intenso para o motorista que segue para o centro da cidade. E agora você vê imagens da Praça da Bandeira, a pista da direita já bastante intensa, mas por enquanto sem grandes retenções para o motorista. Você vê imagens da Dom Helder Câmara com Leopoldo Bulhões. O trânsito, por enquanto, sem problemas, bastante tranquilo. E, por último, você vê imagens da Armando Lombardi com o ministro Ivan Lins. O trânsito flui muito bem esta manhã. O metrô funciona normalmente, trens e barcas também estão sem alterações. Então vamos ver como está a situação nos aeroportos. O Internacional Tom Jobim na Ilha do Governador, o Santos Dumont no centro e o de Congonhas na zona sul de São Paulo operam normalmente. Caso Bruno, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do goleiro e do amigo, conhecido como Macarrão. Os dois são acusados do sumiço de Elisa Samúdio, ex-amante do jogador. Ontem, um primo de Bruno prestou depoimento e complicou ainda mais a vida do goleiro. Durante a madrugada, policiais estiveram no Tribunal de Justiça do Rio para entregar documentos. O Ministério Público Estadual pediu a prisão temporária de 5 dias de Bruno e do amigo dele, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, por suspeita de participação no desaparecimento da ex-amante do jogador, Elisa Samúdio. Ela desapareceu no mês passado, depois de dizer a amigas que ia viajar para o sítio de Bruno, em Minas Gerais, a pedido dele. Nesta quarta-feira, investigadores de Minas chegam ao Rio para acompanhar o caso. No condomínio de luxo onde mora o atleta, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, seguranças disseram que ele estava em casa, mas não quiseram tocar o interfone. Ontem, durante cerca de 7 horas, a polícia ouviu o depoimento de um adolescente de 17 anos que afirmou que Elisa foi assassinada. Segundo o menor, ele e Macarrão foram buscá-la no carro de Bruno em um hotel onde estava hospedada. No meio de uma discussão, deu uma coronhada em Elisa. O garoto foi encontrado na casa do goleiro após uma denúncia feita por um tio à Rádio Tupi. Não sei o que eles enganaram a garota, botaram ela dentro do carro, já estava escondido no banco de trás. Quando a garota, ela sem perceber nada, tomou-lhe uma coronhada. A testemunha disse ainda que um homem identificado como Cleiton recebeu R$3.000 do goleiro para entregar o corpo da vítima a um traficante. O Bruno contratou o cara para dar sumiço, o Cleiton, para levar o corpo até o cara que ia sumir com o corpo. Aí pagou R$3.000, tá entendendo? O cara desossou a mulher, a garota, tá entendendo? Enterrou e concretaram. As denúncias foram confirmadas pelo delegado que ouviu o menor. Durante todo o depoimento, a delegacia ficou trancada. A Polícia do Rio já encaminhou à Divisão de Homicídios de Minas Gerais todo o conteúdo do depoimento. Agora, os investigadores vão analisar as informações para tentar encontrar o corpo de Elisa Samúdio. O advogado de Bruno não quis falar sobre o caso. Bruno é que franqueou a entrada para a polícia. Eu não tive acesso ao depoimento dele. Ele está acompanhado de um tio. Ontem, bombeiros voltaram a fazer buscas nesta lagoa em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, mas não encontraram pistas. Mesmo que o corpo de Elisa não apareça, o goleiro Bruno poderá ser indiciado, porque objetos pessoais dela encontrados no carro do atleta podem servir de provas. Quando estava grávida, Elisa registrou queixa contra o jogador. Neste vídeo, gravado pelo Jornal Extra, ela declarou que era constantemente agredida e que foi forçada a tomar remédios de aborto. Me deu um monte de remédio pra dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era. Aí eles falaram, tá bom, ó,
sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família. Um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia confirmou que Elisa ingeriu substâncias que podem provocar aborto. O resultado, porém, foi considerado inconclusivo, já que as mesmas substâncias são encontradas em plantas. O teste foi feito com amostras de urina. A mulher de Bruno, Daiane Souza, também é investigada. Ela chegou a ser presa por esconder o filho de Elisa, mas conseguiu liberdade provisória na justiça. Vamos voltar às câmeras da 7 Rio para saber como estão as condições de trânsito. Se você vai sair de casa agora e pretende pegar aí a praia de Botafogo, o viaduto, bastante tranquilo por enquanto esta manhã, sem grande movimentação de veículos. E você vê imagens da Francisco Bicalho, o trânsito já parado, como você pode ver ali no fundo, os motoristas encontram o trânsito bastante movimentado. E agora nós vamos para Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul, por enquanto bastante tranquilo, sem movimentação de carros. E você vê imagens da Presidente Vargas no centro, o trânsito já bastante intenso, mas sem retenções. Agora são 7h40. O crack chegou às classes média e alta. Na zona oeste da cidade, nos últimos 5 anos, o número de usuários que procuram tratamento para o vício da droga aumentou 350%. Carlos Eduardo se trata há 9 meses. Durante 6 anos foi viciado em crack e chegou a pesar 49 quilos. Para sustentar o vício, traficou e assaltou. Carlos faz parte de um grupo crescente de usuários de drogas. A procura por tratamento de pacientes de classes média e alta aumentou em 57% na Zona Oeste no ano passado. Há 7 anos, o Rio de Janeiro não conhecia registro do uso de crack. O jovem começa a experimentar 1 ou 2 dias o crack como se fosse uma farra. No entanto, o que ele não sabe é que, mesmo sendo mais rico, ele também fica dependente muito rapidamente. Foi a mãe de Carlos Eduardo que conseguiu ajudar o filho. Contra a vontade dele, o internou por 6 meses em São Paulo. Não fizesse isso, que ele não estaria mais aqui, com certeza, porque ele estava assim, era pele e osso, estava muito magro. Se as estatísticas crescem a cada ano, hoje Carlos Eduardo quer ajudar a reduzir este percentual. Sonha um dia construir uma família e se formar em psicologia para dar apoio aos que precisam de um exemplo. E ajudar as pessoas que têm esse problema também, que não sabem que é uma doença. Porque depois que você vai à primeira dose é muito difícil parar, muito difícil mesmo. No Telesaúde, telefone da Prefeitura, você encontra mais informações sobre o tratamento de viciados em drogas. O número é o 3523-4025. E 2 bandidos que roubaram uma joalheria em um shopping na Tijuca, na Zona Norte, no último sábado, foram identificados pela polícia. Eles estariam escondidos em um morro que fica a 6 quilômetros do local. Imagens do circuito interno da joalheria flagram a ação dos criminosos. Primeiro, um homem entra e anuncia o assalto. Um segundo bandido chega depois e vai ao interior da loja. Eles mandam uma cliente esvaziar a bolsa que é usada para levar as joias. O assalto aconteceu às 3h30 da tarde do último sábado, horário de grande movimento deste shopping na Tijuca, zona norte da cidade. Os bandidos foram identificados: André Luiz Santos Neri, de 26 anos, e Edmilson Torres Martins, de 33, tiveram a prisão decretada hoje de manhã. Os 2 já têm passagem pela polícia. O local onde os bandidos estão foi descoberto através do depoimento de um taxista que foi rendido pelos bandidos durante a fuga. O motorista contou à polícia que foi obrigado a levar os 2 assaltantes a um dos acessos da favela São Carlos, no Estácio, na zona norte do Rio.